Boa noite a todos, tudo bem? Estamos aqui então mais uma vez reunidos, né, para fazer os trabalhos de hoje, da palestra, dos passos, como vocês já conhecem, os que já frequentam a casa há um bom tempo, né? Mas tem os recados que a gente procura sempre passar, porque sempre pode ter alguém novo no trabalho de hoje, né? Então a gente reforça todo esse trabalho. Na verdade, todos os dias nós temos a parte de palestras, como hoje, passes, né? Como acontece depois das palestras. E sempre meia hora antes de iniciar as palestras, nós temos os plantões de atendimento. Então, quem está vindo na casa da primeira vez, quer saber o tipo de passe, como é que tipo de orientação ou de ajuda pode obter da casa, tem que passar meia hora antes no atendimento. Tá? E aí vai saber se tinha algum tipo de passe específico ou não. Tá? Passe à distância também, para quem vem aqui tomar passe à distância, também tem que passar no atendimento para pegar o cartão também, para saber o tipo de passe a ser dado à distância. Ok? Então, todos esses horários, basicamente, que começam sempre às 20h10, como hoje, né, estão fixados no nosso mural, com exceção da sexta-feira, que começa um pouquinho mais cedo, 5 minutos, e o trabalho é um pouco diferenciado. Ele é voltado para o atendimento espiritual e apoio a dependentes químicos, tá? Tabagismo e os familiares desses dependentes. Esse trabalho ele pode ser feito tanto com a presença do dependente, quanto à distância também. Né? Então, a partir dos familiares, dos amigos, das pessoas que querem ajudar esse dependente, estando aqui, a gente consegue fazer esse trabalho também à distância. Okay? Agradecer, como sempre, né, todos que colaboram com a casa na montagem das nossas cestas básicas. Atualmente, a gente está com 80 famílias assistidas, e a gente sempre precisa de alimento. Então, alimento sempre tem que faltar, a gente completa na última hora. Então, na verdade, a gente fez uma distribuição no dia 10 de dezembro, né? Agora em janeiro, e a gente sempre pede ajuda para alimentos não perecíveis, do tipo leite em pó, arroz, óleo, açúcar e macarrão. Ok? Muita gente trazia café, reforçar que não precisa mais, né, porque às vezes trazem e fica parado aí. Então a gente acaba destinando para outro local. Então a gente precisa muito de ajuda, são 640 quilos de alimentos por mês, ok? E a gente, com a colaboração de vocês, a gente tem sempre conseguido e a gente agradece bastante. Falar um pouco também do passeio, a letra está pequenininha, vamos botar o óculos para enxergar um pouco melhor. Passeio é uma viagem a Sacramento e Araxá. Ela vai acontecer no dia 21 a 23 de abril. Tá? Aproveito o feriado de Tiradentes, né, para quem trabalha. O valor desse... Antes de falar do valor, vamos falar do que tem no passeio, né, que é melhor. Tem um passeio na chácara da tia Eigorina, em Sacramento, Minas Gerais. Tá? Fonte Dona Beija Barreiro. Grande Hotel do Lago Araxá. E a Casa de Caminho do Tadeu, em Araxá também. Tá? Que lá se faz os trabalhos espirituais, se conhece a casa. Eu não conheço ainda, vou conhecer, mas assim, dizem que é um irmão que faz um trabalho muito sério e muito centrado na seara espírita, que vale a pena realmente conhecer. Tem também, nós vamos conhecer a Gruta dos Palhares, em Sacramento, Colégio Allan Kardec, também em Sacramento. Tá? Agora, falando dos valores, o valor total ele é R$ 750. Ele pode ser parcelado em 5 vezes 150 a partir de 5 de dezembro, que já começou. Mas quem quiser ainda dá para parcelar em 5 vezes. Tá? Então, quem quiser procurar Sandra, Caetano, qualquer trabalhador aqui da casa que pode ajudar nisso daí. Ok? Tudo. Toda acomodação, transporte e alimentação, tudo. Todas... 21 e 23. Bom? Tudo incluído. Tudo bem? É verdade. Quem já foi diz mesmo. Então vamos iniciar os trabalhos de hoje, pedindo a todos que, se possível, encerrem seus olhos. Vamos nos concentrar para dentro de nós mesmos, procurando sentir o nosso eu interior, a nossa alma, espírito encarnado que somos,
E desta forma mais leve, mais fluida, vamos deixar para fora todos os problemas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, do nosso trabalho, e nos concentrar agora no trabalho desta casa. Pensar nessa corrente de amor que está formada aqui, agradecendo aos mentores espirituais, os espíritos de luz que trabalham conosco todos os dias, incessantemente, nos trabalhos da casa, e com isso a gente possa se conectar a essa corrente maior. E sermos agraciados também com a possibilidade de nos conectar à corrente do nosso Mestre Jesus, nosso Mestre Maior, que nos disse que onde estiver 2 ou mais reunidos no seu nome, ali ele estará no meio de nós. Então, com certeza, teremos a presença do nosso Mestre Maior, através dos seus enviados, e que essa corrente possa nos trazer paz, tranquilidade, amor e equilíbrio, para seguirmos dessa forma a nossa jornada. Que assim seja. Então a palestra hoje é do nosso irmão Caetano, né? Natal de Amor, é isso, né, Caetano? Isso aí, tá bom? Obrigado. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Caminho. Agradecendo já de antemão ao Pai de Amor e Bondade por mais essa oportunidade de estarmos aqui todos nós reunidos novamente, em coração e mente, né? Unidos, para aprender um pouco, meditar um pouco sobre a nossa vida de espírito, né? Que somos. Está vindo aí o Natal, nós estamos vivenciando já o Natal, né? Dezembro é todo Natal, não é isso? E nós vamos comentar hoje sobre um revolucionário, um jovem revolucionário, que esteve entre nós há cerca de 2000 anos atrás e continua conosco. Quem vai nos traçar esse perfil desse jovem é a Joana de Ângeles. Para quem não conhece, Joana de Ângeles, espírito, é a mentora de Divaldo Pereira Franco, né? Esse médium baiano, que ainda está vivo, está atuante, né? Que tem ainda as suas atividades lá em Salvador, ok? O livro da Joana chama-se, e consequentemente do Divaldo, né? Lições para a Felicidade, ok? E o título chama-se Natal de Amor, beleza? Então vamos trabalhar, né? Nós viemos aqui para trabalhar, né? Nós separamos um dia da semana para a gente trabalhar essas questões, para a gente ir colocando um tijolinho, cada dia um tijolinho no nosso aprendizado, né? É assim que se caminha, né? Devagarinho, não é isso? A Joana começa dizendo o seguinte, que Jesus, o nosso mestre de amor, transcende tudo quanto a humanidade jamais conheceu e estudou. É uma personalidade singular, tem sido objeto de profundas e aprofundadas pesquisas através dos tempos, permanecendo, no entanto, muito ignorado, né? Ou seja, desconhecido. Amado por uns e detestado por outros, conseguiu cindir o pensamento histórico, estabelecendo parâmetros de felicidade dantes jamais sonhados, que passaram a constituir metas desafiadoras para centenas de milhões de vidas, né? Tudo isso aqui, esses ensinamentos de Jesus, está contido aonde? No Evangelho, né? Todos nós sabemos. Está condensado no Evangelho, né? Evangelho, diga-se passagem, significa a boa nova, quer dizer, a novidade, né? E a novidade que Jesus trazia para nós era muito importante, de que Deus realmente era o único e que, portanto, todos nós éramos todos irmãos, porque Deus era o Pai de todos nós. Essa era a boa nova que Jesus estava trazendo naquele instante para todos nós. Podendo ter disputado honrarias e destaques na comunidade do seu tempo, elegeu uma gruta obscura para iluminá-lo, com o seu berço de palha e uma cruz detestada para despedir-se do convívio com as criaturas em sua breve existência, na qual alterou totalmente as paisagens culturais do planeta. Olha que interessante, né? Chegou numa manjedoura simples, nasceu numa gruta, né? Simples, sem alarde, né? Os únicos que sabiam disso eram os magos do Oriente, que vieram, né, prestar homenagens ao Jesus bebê, né? Mas eram os únicos, né? O povo de Jesus mesmo não sabia de nada, né? Sabia que estava prometido, mas eles eram assim, né? Muito passando, sabiam, né? A história do Messias, né? Então chegou despercebido e saiu pela porta da crucificação, que era a forma mais
que era o destino destinado dos ladrões, da escória humana, né? Era assim que os romanos impunha isso como punição para ladrões, né? Para desordeiros. Então Jesus também saiu por essa porta, né? É isso que ela está dizendo aqui, pela porta da cruz, na crucificação. Vivendo pobremente, em uma cidade sem qualquer significado social ou econômico, demonstrou que a inteligência e a sabedoria promanam do espírito e não dos fatores hereditários, ambientais, educacionais, que podem contribuir para o seu desdobramento, nunca, porém, para a sua gênese. Olha que interessante, que informação fantástica aqui, né? Já provando que o que é do espírito é do espírito, o que é da carne é da carne, né? Aquela história que depois Jesus ia nos ensinar, né? Que o espírito provém do espírito, não é isso? E que o espírito independe do meio, sofre a influência do meio, mas ele já traz em si, né, acumulado todas as suas tendências, né? E Jesus foi a grande prova disso, né? Movimentando-se entre multidões sequiosas de orientação, numa época de inconcebíveis preconceitos de todo gênero, elegeu sempre os indivíduos mais detestados, combatidos, perseguidos, excluídos, sem que abandonasse aqueles que se encontravam em patamares mais elevados na ribalta dos valores terrestres. Então nós víamos Jesus transitar entre consolando os desfavorecidos e ao mesmo tempo não desprezando aqueles que estavam socialmente mais abastados, né? Tivemos nas várias passagens de Jesus se reunindo com Nicodemos, com José de Arimateia, né? Com todos os senhores da lei, os doutores da lei, mas sem abandonar também aqueles que precisavam. Portador de incomum conhecimento da vida e das necessidades humanas, falava pouco, de forma que todos lhe apreendessem os ensinamentos e os incorporassem ao cotidiano. Olha só, incorporassem ao cotidiano, sem preocupar-se com os formalismos existentes, com as regras sociais, né? Utilizando-se de linguagem simples, de formosas imagens que eram parte do dia a dia de todas as criaturas, compôs incomparáveis sinfonias ricas de esperanças e de bênçãos, que prosseguem embalando o pensamento após quase 2000 anos, desde quando foram apresentadas. Ela está falando de quê? Qual é a forma que Jesus usou para nos ensinar? Nós, crianças espirituais. As famosas parábolas, né? Que eram um ensinamento cheio de imagens, né? Adequadas ao nosso adiantamento espiritual, né? De forma que nós pudéssemos compreender e apreender, né, os ensinamentos, as parábolas, que até hoje estão aí no Evangelho, e até hoje nós continuamos estudando, né? E até hoje os irmãos espirituais maiores que nos assistem continuam trazendo significados novos para essas parábolas, né? Veja aí os livros de Emmanuel, né? O grande, que Emmanuel sempre, nos seus livros de conselho, ele sempre começa com um trechinho do Evangelho, né? De Jesus. Nunca se permitiu uma conduta verbal e outra comportamental diferenciadas. Olha só. Jesus agia conforme falava, ou falava conforme agia, né? Então, nunca se permitiu uma conduta verbal e outra comportamental diferenciadas. Todos os seus ditos encontram-se confirmados pelos seus feitos, né? Então, Jesus era mais ação, não era só pregação. Jesus era ação, né? Compartilhando da companhia de párias. Párias são aqueles deserdados da sorte, né? Os excluídos de toda sorte, né? Então, compartilhando da companhia de párias, não se fez miserável. Atendendo aos revoltados, nunca se permitiu rebelião. Participando das dores gerais, manteve-se em saudável bem-estar que a todos contagiava. Jovial e alegre, cantava os seus hinos à vida e a Deus, sem nunca extravasar em gritaria, descompasso moral ou vulgaridade de conduta. Amando sem cessar, preservou o respeito por todos os seres vivos,
especialmente dignificando a mulher, que sempre foi exprobada, incompreendida, explorada, perseguida, humilhada. Todo mundo conhece Jesus, o amigo das mulheres, né? Outra coisa, Jesus era sempre jovial e alegre, né? Ele gostava de conviver com o seu povo, participava das festas, né? Convivia com o seu povo, misturava-se com o seu povo, vivia intensamente a vida com o seu povo, né? Essa era uma das características do nosso mestre, jovial e alegre, né? E amante das mulheres, né? No bom sentido, tá? Ergueu os combalidos, sem maldizer aqueles que o abandonavam. Socorreu os infelizes, jamais condenando os responsáveis pelas misérias sociais e econômicas do seu tempo. Olha que interessante, né? Socorreu os infelizes, jamais condenando os responsáveis pelas misérias sociais e econômicas do seu tempo. E mesmo quando abandonado, escarnecido, julgado e condenado sem culpa, manteve a dignidade incomparável que lhe assinalava a existência, não repartindo com ninguém suas dores e o holocausto a que se submeteu. Todos sabem, né, que Jesus realmente não falou mais nada a partir do momento que ele aceitou a missão de levar esse exemplo para a humanidade, né? Jesus é mais do que um símbolo para a humanidade de todos os tempos. Mudaram as paisagens sociais e culturais no transcurso dos séculos, enquanto os indivíduos da atualidade continuam mais ou menos semelhantes àqueles do seu tempo. Então, quer dizer, em termos morais não mudamos muito em termos de tecnologia, o ambiente, né? Mas moralmente nós caminhamos ainda muito pouco, é isso que ela diz aqui, né? A dor prossegue, jugulando ao seu eito as vidas que estorcegam em sua crueza. O orgulho enceguece vidas. O egoísmo predomina nos relacionamentos e interesses sociais. A violência dilacera as esperanças. O crime campeia solta e o ser humano parece descoroçoado, sem rumo. É isso que parece? Doutrinas salvacionistas surgem e desaparecem. Propostas revolucionárias são apresentadas cada dia e sucumbem sob os camartelos dos desequilíbrios. Filosofias multiplicam-se e generaliza-se a loucura, dizimando as vidas que lhe tombam nas armadilhas soezes. Tudo isso está acontecendo, né, no nosso mundo ainda, né, apesar dos 2000 anos de Jesus, né? Basta ver o que nós estamos assistindo agora, né, na guerra da Síria, né? Fome ainda na África, problemas aqui sociais no Brasil inteiro, na América Latina inteira, né? No terceiro mundo em geral, né? Sem falar nos mundos ricos ainda, né? Na América, na Europa, também problemas sérios, né? Por quê? Por causa do egoísmo, né, reinante. Jesus, no entanto, permanece o mesmo, aguardando aqueles que o queiram seguir. Olha que interessante essa mensagem, né? Permanece o mesmo. O mundo mudou. Jesus permanece o mesmo. Uns adulteram-lhe as palavras, outros tentam atualizá-lo, mesclando sua austeridade com a insensatez que vige em toda parte, procurando assim confundir a sua alegria com a alucinação dos sentidos exaltados pelo sexo em desalinho. E não obstante, nada macula suas lições, nem diminui de intensidade a sua proposta libertadora. Então, o Evangelho de Jesus continua incólume. Alguns estudiosos e historiadores ficam assim sem palavras, porque como é que uma mensagem permanece inalterada após 2000 anos, né? É um mistério também para eles. Jesus já é um mistério para eles, né? E a mensagem que Jesus também é um mistério, que ela permanece, né? Apesar de toda a mudança sofrida pela sociedade, pelo nosso mundo. Continua aqui a Joana. Educador por excelência,
despertava o interesse dos seus ouvintes, mantendo diálogos repassados de incomum habilidade psicológica, de forma a penetrar no âmago dos problemas existenciais, sem permitir-se reproche ou desdém. Psicoterapeuta excepcional, identificava os conflitos sem que se fizesse necessária a verbalização por parte do enfermo, auxiliando-o a dignificar-se e liberar-se da injunção perturbadora em clima de verdadeira fraternidade. Todos se lembram das passagens de Jesus, né? Libertando os irmãos dos seus problemas, sejam espirituais ou físicos, lembram disso? Usando toda a sua energia, né? Os poucos anos do seu ministério, todavia, assinalaram a história com luzes que jamais se apagarão e continuarão apontando rumos para o futuro. Olha que interessante. Então, nada, apesar dos historiadores, dos estudiosos duvidarem que Jesus sequer existiu, né, não incentivam a sua mensagem, mas Jesus continua sendo a luz do futuro. Por tudo isso, o Natal de Jesus é sempre renovador. É um convite renovador a uma releitura da sua mensagem, às novas reflexões em torno das suas palavras de luz, à revivescência dos seus projetos de amor para com a humanidade. Olha só, chama a gente para essa reflexão, né? Não para aquela reflexão de Jesus na cruz, aquela procissão, aquela coiseira toda que a televisão mostra a exaustão, né? Não, nós temos que realmente refletir sobre a renovação, o convite de renovação que Jesus nos fez há 2000 anos e continua nos fazendo, né? De nós descobrirmos a nós mesmos, né? Beber nas suas palavras de luz, não pelo intelecto, mas pelo coração, né? E principalmente refletir nesse projeto de amor que Jesus implantou nesta humanidade há 2000 anos, que continua sendo executado esse projeto. E ele será executado, será completado, apesar da descrença da maioria da humanidade. Mas está em andamento. A alegria que deve dominar aqueles que o amam, evocando o seu berço, ao invés de ser estrídula e agitada, há de se espraiar-se como uma contribuição para diminuir as aflições e de modificar as estruturas carcomidas da sociedade atual, trabalhando-as de forma a propiciar felicidade, oportunidade de crescimento, de dignificação, de saúde e de educação para todas as pessoas. Ou seja, a Joaninha está lembrando aqui que nós temos o dever, a obrigação, os que já estão despertos, os que já amam Jesus, de colaborar com ele nessa tarefa de pacificação desta humanidade, através da implantação do seu evangelho no íntimo de cada um. Não vamos esquecer que a mensagem do evangelho de Jesus é direcionado ao indivíduo. Perfeito? Porque ele acreditava que transformando o indivíduo, nós transformaremos as massas. Não é o contrário. Convencer as massas para chegar no indivíduo. Não, parte do indivíduo. Por isso que Jesus semeou nos nossos corações. Distende, portanto, em homenagem ao seu nascimento, a tua cota de amor a todos quantos te busquem, de forma que eles compreendam a qualidade e o elevado padrão do seu relacionamento espiritual com ele, maiúsculo, né? Interessando-se também por vincular-se a esse amigo, modelo e guia de todas as horas. É uma tarefa fácil? Não. É uma tarefa que predispõe coragem, esquecimento de si mesmo, sentimento de dever, para nos alinharmos ao Cristo. Adotarmos os seus conselhos que estão gravados no Evangelho, com palavras indeléveis de luz inalterável. Exige desprendimento.
do quê? De nós mesmos, em muitos momentos. Desprendimento do mundo de matéria. Deixar de se iludir com a matéria. De não se envolver com a ilusão que a matéria cria para todos nós. Despertar para a realidade de que nós somos criaturas imortais. Somos espíritos viajores no cosmos, que atualmente estamos estagiando nessa escola, chamada Planeta Terra. Mas estamos estagiando apenas, aprendendo o que nós temos que aprender aqui, para prosseguirmos a nossa caminhada. E nesse sentido, adotar os ensinos de Jesus é fundamental para nos fortalecer a caminhada. É por isso que Jesus veio. Esse fechamento de ciclo. Não desperdices, aí vem a Joana com seu conselhinho final. Não desperdices a oportunidade de demonstrar que o Natal de Jesus é permanente compromisso de amor entre os céus e a terra, por meio dele, que se fez a ponte entre os homens e Deus, e que continua vigilante e amigo, pronto para ajudar e conduzir todos aqueles que desejam a plenitude. E plenitude, queridos, é a união com Deus, né? É o nosso objetivo final, que é a evolução, né? A condição de espíritos livres, já de toda prova, de toda expiação. Ou, se vocês preferirem, é a condição dos espíritos puros, né? Então, como em todos os natais, devemos refletir nesse Jesus que está nascendo em nós, né? Jesus não nasce na manjedoura, né? Não nasceu na manjedoura. Ele nasceu no coração dos homens, no coração de todos nós, como enviado do Pai amoroso e misericórdia, para que nós nos conduzíssemos segundo este modelo, desse grande avatar, desse grande espírito de grande grandeza, que veio das regiões crísticas como o mestre maior desta humanidade, para esta humanidade. É nesse sentido que devemos refletir e esperar, ancorar em nós essa imagem de Jesus como o mestre, né? O maior de todos os mestres, o grande psicoterapeuta de todos nós, né? O mestre de amor, que veio nos ensinar como devemos amar. É lógico que ele sabia que nós não éramos capazes de amar como ele amou ainda, mas estamos no processo. E como nos alerta os nossos irmãos espirituais superiores, o que importa é o esforço que a criatura faz para conseguir esse desiderato, que é amar cada vez mais. Nós ainda, queridos irmãos, não conseguimos amar como Cristo ama, porque ele é um espírito puro, é amor, na sua mais pura expressão. Mas nós também somos centelhas divinas. Temos este amor em nós, gravados pelo Pai de amor e bondade. Nós temos que exercitá-lo. E como é que se exercita esse amor? Combatendo o orgulho, combatendo o egoísmo, perdoando mais, compreendendo, procurando compreender mais, fazendo esse esforço. É isso que o Cristo nos pede, não só no Natal, mas em todos os meses do ano, né? Que nós façamos esse esforço para que nós nos tornemos mais luz. Ao fazermos isso, nós também vamos sutilizando as nossas energias sutis, transformando-nos em luz. E é essa luz que nós compartilhamos com todos os nossos irmãos de caminhada, através da nossa radiação, né? Irradiando a nossa aura, envolvendo nossos irmãos nessa paz e nessa harmonia. Este é o nosso caminho, essa é a proposta de Jesus para todos nós, que continua sendo, né? Que nós nos esforcemos para sermos cada vez mais pessoas melhores do que antes. Porque nós já percebemos que nós somos seres cósmicos, viajantes cósmicos. Já fomos piores, já estamos no melhor patamar. E podemos caminhar mais ainda, conquistar mais ainda no terreno do amor. Porque, por enquanto, apenas sentimos, não é isso? Sentimos já. E esse sentimento vai se transformar em amor no futuro, né?
E o caminho? O caminho está aí traçado por esse mestre de amor, Jesus, através do seu Evangelho. Vamos adotar o Evangelho como código divino para as nossas vidas. E assim, com certeza, estaremos traçando com segurança as linhas mestras do nosso destino, rumo ao Pai de amor e bondade. Como os filhos pródigos que somos, estamos retornando ao redil, estamos retornando aos braços do Pai, seguindo os caminhos traçados por este mestre de amor, nosso querido e meigo Rabi da Galileia, Jesus de Nazaré. Graças a Deus. E assim, queridos, eu termino esse texto de Joana, esperando que ele sirva realmente para uma reflexão profunda para todos nós, na necessidade de nós incorporarmos Jesus em nossas vidas, tá? Em nossas vidas, em nossos corações, e isso reflita nas nossas atitudes e nas nossas ações para com o nosso semelhante, porque é o nosso melhor bem neste mundo, é o nosso semelhante. Ok? Obrigado. Muito bom. Posso ir embora? Tem mais uma parte sua ainda, não pode não. Então, nesse momento, como todos sabem, a gente abre para perguntas, alguma colocação sobre o tema, alguma complementação que alguém queira fazer, né? Que aqui nós estamos todos, na verdade, debatendo e aprendendo, né? Então, quem quiser fazer alguma colocação. Oi, lindas. Boa noite a todos. Quando você fala de Jesus, Jesus sempre nos emociona. A gente ouvir ou falar de Jesus. Uma coisa, é algo muito especial para todos nós. Que nós nos lembremos que todo dia é Natal. Porque todos os dias tem que renascer em nós essa mensagem de Jesus. Em cada dia que amanhece, que nós estamos vivos, agradeçamos a Deus e nos lembremos de Jesus, desses seus ensinamentos. Mas quando você falava da mulher, só para um pequeno aspecto muito importante na história de Jesus, dentre tantas coisas incríveis sobre o ponto de vista de ensinamento, um grande ensinamento, quando ele mostra-nos a imortalidade a quem ele se apresenta. A nenhum dos seus discípulos, a nenhum daqueles que o acompanhavam, mas a mulher. Eis que ele se mostra a ela, né? Do jeito que ele voltou com seu corpo brilhante, espiritual. Esse é um aspecto. O outro, muito rapidamente, tem gente que estranha o fato dele, aos 30 anos, começar a pregar. Que nós nos lembremos da retidão desse espírito. Por quê? Nascendo na Judéia e pertencendo ao povo judeu, respeitando a família a qual ele pertencia, aos 30 anos só o judeu tornava-se maior de idade. E ele esperou até os 30 anos da sua maioridade para que ele começasse a pregar. Isso é só alguns pequenos aspectos sobre esse brilhante Jesus, nosso irmão maior, né, querido? Muito obrigado, esse grande espírito das esferas crísticas, né? Acho que é isso. Mais alguém? Vladimir. Pegando um gancho aí no que o Silvio falou, né? Além disso, né, Silvio? Só que ele viveu, porque ele tinha que obedecer, como você mesmo colocou, ele tinha que obedecer à lei que era do mundo, entendeu? Então, mas desde criança ele já discutia com os doutores da lei. Tem aquela passagem que a Maria fica até apavorada quando ele se perde, que ele é criança, né? Ele é encontrado dentro do templo, quer dizer. Então ele veio com toda sabedoria, mas ele esperou, obedeceu às leis, porque como ele mesmo afirmava, ele não veio mudar nada. Ele veio trazer um novo mandamento, mas sem alterar as leis, certo? Então isso é muito importante. E uma coisa de Jesus, né, que nos encanta muito também, é que ele vivenciou tudo, não escreveu nada, mas ele mostrou realmente com seus atos. Então isso que é bonito. Se você for estudar ele por qualquer livro que não seja ligado à religião, você aprende as mesmas coisas, porque a história dele é verdadeira mesmo. Ele não foi um ser criado, não é que alguém teve uma visão. Ele viveu como nós. É como o Caetano colocou, ele teve que descer das esferas crísticas, né? Você imagina o quanto que ele teve que lutar com ele próprio para chegar até nós, ser igual a um de nós e viver realmente aqui. Então, isso que é bonito na história de Jesus, né? Por isso que tem até um livro que conta a vida dele também, que fala, né? É o ser mais incrível que teve, né? Ele é tão incrível que ele mudou o tempo, né?
do nosso planeta, né? Então, antes dele e depois dele. Porque ele veio realmente com essa missão mesmo, né? E o importante é a gente vivenciar isso aí e não nos preocuparmos com o tempo, mas o quanto mais antes é melhor para nós mesmos. Então, quanto mais rápido nós nos melhorarmos e começarmos a seguir o Evangelho, é melhor para nós mesmos, né? Sem estar preocupado com o irmão, se está seguindo ou não, com o do lado, né? Isso certo? aí. E as coisas básicas dele foi a humildade, a fraternidade e a caridade, que é o que tudo converge para o amor verdadeiro que ele vivenciou entre nós. É isso mesmo, exatamente. É a mensagem, né? Nós temos que focar na mensagem, né? E afastar de nós aquelas imagens tétricas, né? Jesus continua vivo, vivíssimo entre nós, tá? Ele é o nosso logos planetário, gente, né? Então, afastar de nós aquela imagem de Jesus, né, que está fora, não, está aqui conosco. Sobre isso, esse momento, só para a gente finalizar, viu? Para a gente inserir, é um momento que a gente tem que refletir muito, um momento que nós estamos vivendo, que é de final de ciclo, tá? Então, tem um texto que eu acho muito interessante, é curtinho, vou ler rapidamente para que a gente situalize. Peixes, o 12º signo, representa o fim de um ciclo. Portanto, a depuração do que ficou dele, né, do ciclo, e o salto para um novo ciclo. Em decorrência, toda a escória da era precisa vir à tona para ser reconhecida e tratada. Nesta era de peixes, que ora se encerra, estamos assistindo ao fim da Idade Negra, o ponto extremo da materialidade, o fim do arco descendente da humanidade, para começar agora o ascendente. Um grande impulso, um verdadeiro salto quântico precisou dar o impulso para a consciência planetária vencer esse limite. Foi a descida da luz crística que impregnou a aura da Terra num processo ainda inconcebível e desconhecido da humanidade em geral. A descida à matéria do canal vivo do Logos planetário, o Mestre Nazareno. Olha o que era Jesus, o canal vivo do Logos planetário. Processo iniciático, invisível e despercebido, que só foram captadas as consequências externas nas consciências humanas, modificadas ao contato do ensinamento e da irradiação amorosa de sua alma. Esse é Jesus, está vendo? Ao contato da radiação amorosa de sua alma. Por isso que Jesus falou aos corações, queridos. Que ele sabia que primeiro a palavra tinha que ser plantada no coração, que depois ela viria para o intelecto, né? Mas primeiro o coração. Tá? E é isso que nós estamos vivendo. Esse grande ser, que nós vamos comemorar o seu nascimento. Jesus, representado pela figura de Jesus, desceu das altas esferas crísticas, como bem lembrou o Vladimir, para exemplificar, para nos ensinar como grande mestre que é. Não veio nos salvar como a senhora redimir todos os nossos pecados, não. Ele veio nos salvar, sim, da nossa ignorância. Tá? Nos livrou da ignorância, revelando que que Deus era nosso Pai, e que, portanto, todos nós éramos irmãos, e que existem leis cósmicas que devem ser obedecidas por todos. E uma delas é a lei da solidariedade. Então, meus amigos, mais uma vez, fiquemos com a mensagem desse grande Espírito, Jesus. Meditemos na sua mensagem, estudemos a sua mensagem e, acima de tudo, apliquemos, exercitemos esta mensagem. Esta é que eu deixo para vocês nesta noite para reflexão, ok? Muito boa noite a todos. Um complemento na linha do que o Silvio falou, que Natal é todo dia, né? Tem muita gente que cria polêmica. Jesus não nasceu nessa data, foi adotado pela Igreja Católica. Acho que isso pouco importa, né? Porque, na verdade, é uma data que se convencionou para se pensar em Jesus, elevar pensamento e seguir os ensinamentos dele. Se ele nasceu ou não, cada religião, cada estudo, né, pode provar diferente. Mas isso eu acho que pouco importa. 25 de dezembro é que a gente tem que se concentrar no nosso Mestre Jesus. É aí que a gente reforça. O que importa é a mensagem. Não importa a forma que ele adotou no nosso mundo, não importa o dia exato que ele nasceu, nem onde, nem quando, nem em condição.
O que importa é o quê? A mensagem. Ok, queridos? É essa que ficou, é essa que perdura durante 2000 anos e é incontestável. É incontestável a mensagem do Cristo. Muitos podem discordar, mas é incontestável. Como todos os seus enviados ao Chico. Chico não era incontestável. O Chico tinha inimigos, assim, vários inimigos, vários contestadores, mas ele era realmente uma prova, né, de amor, primeiro de amor, e de lealdade, né? Como Jesus. Jesus realmente pode não gostar, mas que ele é incontestável. É. E tanto é difícil, gente, a reprogramação da humanidade, que nós somos 3 milhões de espíritas, né? Segundo o último censo, que no Brasil, né? 3 milhões de espíritas, que é o país que mais espíritas, que mais aceitou, né, essa mensagem do Evangelho, do jeito que está configurado nos Evangelhos. Somos só 3 milhões. Olha o trabalho que tem que ser feito ainda. Nós somos 7 bilhões de almas encarnadas, né? Tirando a gente aqui no Brasil, mais 1 milhãozinho pelo exterior, aí vamos a 5 milhões de almas que estão querendo realmente colaborar com o Mestre, já em outro patamar, né? É lógico, tem irmãos nas outras religiões também, alinhados com o Cristo, né, vibrando com o Cristo e colaborando para que o seu evangelho de amor e paz seja implantado de uma vez por todas no seio desta humanidade, iniciando sim, como diz o texto aqui, uma nova era de luz agora, findando a era de trevas e começando a era de luz para essa humanidade, ok? E vamos pedir ao Pai de amor e bondade e a Jesus, o nosso Mestre, que possamos merecer permanecer nesse planeta, né, para vivenciar esta era de luz, não é isso? Muita paz a todos. Obrigado. Então, mais uma vez, na continuidade desse trabalho, vamos novamente nos serenar, nos concentrar em nós mesmos, sentindo essa corrente maravilhosa na qual estamos imersos, nessa corrente de amor, de paz, corrente desses espíritos elevados que ajudam e trabalham nesta casa, nos auxiliando na seara do Mestre Jesus, como aqui dissemos, seguindo esse caminho, passo a passo, tijolo a tijolo, completando assim o trabalho da nossa evolução e da evolução do nosso planeta. Então, nesse momento de paz, de luz, vamos fazer as nossas vibrações, vamos vibrar muito pelos irmãos que estão nas ruas, nos hospitais, nas penitenciárias. Vamos pensar que neste momento de amor e de paz, que eles recebam mais do que o alimento, mais do que a roupa, mais do que qualquer coisa, o amor. O amor é que, na verdade, vai confortá-los, vai aquecê-los no frio e vai torná-los pessoas que vão entender o seu caminho e a sua jornada. Vamos também fazer neste momento uma vibração especial por esta casa, a nossa Casa do Caminho, que hoje completa 18 anos, que tem nos ajudado muito nesse trabalho de evolução, de entendimento, de aprendizado, que essa casa siga sempre crescendo, se abrilhantando, com cada vez mais luz, e que ela possa cumprir para frente mais vários 18 anos ainda, nos ajudando, nos confortando, e seguindo esse caminho maravilhoso de trabalho de evolução. Vamos então agradecer por fim essa oportunidade maravilhosa nossa de estarmos aqui nesta casa, de termos saúde para chegarmos até este ambiente, e vamos pedir, Pai, que possamos levar para dentro dos nossos lares, juntos de nós, essa paz, esta luz e esta proteção, para que dentro da nossa família, a unidade menor da sociedade onde nós devemos nos acertar, nos completar e nos unificar na força do nosso Mestre Jesus, que possamos levar toda essa força, paz, amor para dentro de nossos lares. Que assim seja. Obrigado. Eu peço a todos, então, permanecer em silêncio. A gente vai continuar os trabalhos com os passos, ok? Obrigado.